Vou falar um negócio pra você. Tem que abrir um guarda-chuva porque vai cair título a toda hora. Agora, Ozinho, foi exatamente isso que o Vitor Pereira falou, né? Respeita, caralho. Tropa do Ninho chegou. Vai salvar o primeiro gol ali. O Santos se salvou o ano passado muito pelo João Paulo. Muito pelo João Paulo. Mas eu estava falando, o time do Flamengo, até os zagueiros resolvem. Né? Aí o lateral esquerdo vai lá, cruza uma bola, o Pedro faz gol de peito. Sim. Primeiro gol, um golaço. Né? E aí você vai somando essas coisas. Teoricamente, os dois desfalques de ontem, né? Que era o Lucas pelo lado esquerdo, ele faz um belíssimo cruzamento, depois ele dá uma entregada lá na hora do gol da Portuguesa. Do gol do Cariús ele entregou. E o Fabrício faz gol, que também era outro que estava substituindo, ou seja, vai todo mundo bem. O Fabrício Bruno não começou o jogo muito firme. Sim. Começou meio que vacilante, mas depois ele se firmou ao longo da partida. Acho que vai o Davi do lado dele, o Thiago na frente, são caras... Poxa, gente, vamos falar aqui, os dois zagueiros do Flamengo resolvem jogos. Sim. Um batendo falta, o outro com gol de cabeça, uma presença ofensiva. Os dois laterais do Flamengo, ontem, acho que mais o lateral esquerdo que o lateral direito, resolve o jogo. O Everton deu uma entregada no gol da Portuguesa, né? Mas deu passe pro Pedro. Aí você vai no meio campo. Todos do meio campo, os 4 do meio campo resolvem jogos. Os 4 do meio campo. E os 2 da frente não vou nem falar. O time do Flamengo o time do Flamengo é o time que tem o maior número de jogadores que resolvem jogos. Eles decidem partidas. E é muito difícil você parar um time assim. Hoje eu vou marcar o Pedro, hoje eu vou marcar o Gal. Vai contando. Eu vou ter que marcar o Pedro, o Gabigol, o debochado, o Everton Ribeiro, o lateral que vai passar, o volante que vai chegar. Já são 7 jogadores que você tem que marcar. O Gerson que ainda não chegou, mas que vai chegar mais vezes, né? Tá já são 7 que você tem que marcar. Como é que você vai fazer isso? De repetir para vocês. Se o Flamengo jogar o campeonato francês, ele vai brigar pelo título. Vai brigar com o Paris Saint-Germain. Vai perder, porque o Paris Saint-Germain tem o melhor time. Tem um timaço. No campeonato espanhol, ele vai brigar entre os 4 primeiros. No campeonato inglês, ele vai brigar por uma vaga em Copa Europeia. E se ele for jogar na Alemanha, ele vai ficar entre os 3, 4 primeiros colocados. Esse é elenco do Flamengo. Sim. Esse elenco. Agora, se o treinador der liga em tudo isso com o elenco que tem, se tiver essa capacidade de juntar tudo e dar um formato tático a eles, aí, gente, eu vou falar um negócio pra você. Tem que abrir um guarda-chuva porque vai cair título a toda hora. Agora, Ozinho, foi exatamente isso que o Vitor Pereira falou, né? Que ele quer aproximar esses jogadores, aproveitar o que eles têm de melhor para diminuir os espaços do campo e aumentar as movimentações. Ontem você conseguiu já perceber alguma coisa que tenha essa cara nova de Vitor Pereira, embora ainda não tenha tido tempo para treinar? Já tem alguma coisinha ali que tá ficando um pouquinho diferente, não tem não? Tem nas escolhas também, né, Dani? Mas vamos dizer, o Mateuzinho era o substituto imediato do Rodinei. Não foi. Ontem começou com o Varela. O Mateuzinho entrou depois. O Fabrício Bruno, geralmente, quando ele entrava, não é nem ele entrava, né? Mas assim, o Davi Luiz joga pelo lado direito, o Léo Pereira joga pelo lado esquerdo. Quando o Léo Pereira não joga, geralmente é o Pablo, que joga pelo lado esquerdo também. Ele jogou o Davi Luiz para o lado esquerdo e optou pela entrada do Fabrício Bruno. Então, assim, você vê já preferências dele avaliando o treinamento. Foi no dia a dia que, de repente, ele escolheu: eu prefiro iniciar com o Fabrício Bruno, com o Varela. Eu também percebi isso que você falou do Arrascaeta mais fixo no lado esquerdo. Teve momentos do jogo que ele veio para o lado direito, trocou um pouco com o Everton Ribeiro, mas eu vi, eu enxerguei. Ih, perdemos, Crisan.
Crisan estava contando como ele enxergou o jogo e as movimentações. Enquanto a gente restabelece esse sinal, vou mostrar uma outra cena interessante aqui para vocês. A gente pode passar já no Gerson, mas o Gabriel ontem vestiu a camisa 10 pela primeira vez. Agora o Gabriel é o 10 do Flamengo depois das conquistas que ele teve com o time. E ele entra de uma maneira diferente, né? Ele entra mesmo assim. A gente tem a imagem dele no gramado, daqui a pouco a gente pode botar dele ajoelhando. Ele sabe o peso dessa camisa. E aí a gente tem também os números e o mapa de calor do Gabigol. O que muda, não só na função dele, de um ano para o outro, como na disposição para se transformar, Mauro, esse camisa 10 que a gente sabe que o Flamengo já viu no Zico? Não, sim. Agora, é uma função em que ele daria mais assistências do que faria gols. Eu acho que ele não pode ficar muito longe da área, não. Ele não vive sem gols também. Porque, de repente, o Vitor Pereira vai dizer, olha, agora é toda uma linha de 3 aqui atrás do Pedro, e é o Pedro que vai ser o alvo dos nossos cruzamentos, de tudo isso. Me parece que o Gabigol está com a cabeça boa. Ele, inclusive, antes de receber a camisa 10, ouviu algumas diretrizes até do presidente, né, do clube, né, em termos de comportamento e tudo, que é um peso mesmo usar essa 10 aí, nossa, maravilhosa, do Zico. Mas, ó, aí lá na área, ó, ele tá lá, ele tá até na frente do Pedro. Eu acho assim, não sei se a ideia é tirá-lo cada vez mais da área. Ele faz bem essa movimentação. Ele também fez um pouco com o Dorival, né? Ele até estava curtindo, chegou a dar entrevistas que estava curtindo. Acho que o próprio Zico entrevistou, Zinho, que caiu aí, o entrevistou falando disso, desse Gabigol assistente, e ele estava curtindo. E até se elogiaram, né? Teve muita gente elogiando. Não, parece que ele até cresceu como jogador, nessa postura de jogar um pouco mais aberto e tal. Porque, claro, não vai ficar dividindo espaço lá dentro da área com o Pedro, se tem um centroavante como o Pedro. Mas ele tem que se adaptar muito a isso, muito a isso. Estou enganado não, Nezinho? Não foi você que o entrevistou ano passado e falou dele, ó, você está melhor até nessa função, não foi? E ele concordou com você, que ele se sentia bem ali, né? Vamos ver com o Vitor como será. A gente sabe que com o Dorival ele começou a fazer esse tipo de trabalho. Eu me lembro de uma entrevista sua com ele, não sei se é pós-Libertadores, pós o quê? Era após o título, não era? Foi depois do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Isso. Eu já estava lá dentro do campo e eu dei a opinião para ele mesmo, dizendo que para mim ele estava jogando melhor ou sendo mais útil para o time até daquele jogo que eu fiz com o Pascoal, que foi a final contra o River Plate, que ele fez 2 gols. E eu acho que ele fez 2 gols, mas não fez um grande jogo. Ele não estava fazendo um grande jogo contra o River Plate na final, mas faz os 2 gols decisivos no final e fica marcado na história do Flamengo. E é esse gigante, esse monstro, que se tornou o Gabigol, está no patamar dos melhores do Flamengo. Agora com a camisa 10. E eu até também acrescentei para ele, Mauro, companheiros, que se ele estivesse jogando há mais tempo nessa função, se movimentando mais, buscando mais o jogo, sendo mais participativo, teria mais chance na seleção brasileira. Eu me lembro disso. Zinho, completa teu raciocínio aí sobre as mudanças que você viu ali no campo. A gente pode aproveitar também para já pensar nas substituições que ele faz, né? A cara que a gente ainda não sabe que vai ser esse Flamengo passa muito pelas mudanças que ele testou ontem. Do meio para frente, ele só não mexe no Gabriel, que foi o melhor em campo, pelo menos no meu entendimento. Não, eu acho que assim, eu gostei também muito do Thiago Maia. Acho que ele, depois da chegada do Dorival, o Thiago Maia mudou, né? Foi muito uma fala, e o Pascoal toca muito nesse assunto. Olha, eu quero ver aquele Thiago Maia lá do Santos. Aquele me serve, não é, Pascoal? Agora, esse que está no Flamengo não está sendo aquele que eu quero. E ele abraçou isso, entendeu, e hoje, para mim, é titular absoluto ali. O Thiago Maia, para mim, novamente fez uma grande partida, além do gol que fez também no jogo. Muita qualidade, posicionamento na frente da zaga. Percebi muito isso. O Vitor Pereira, na construção, na saída de jogo,
ele adianta o Thiago Maia e traz o Gerson para iniciar o jogo perto dos zagueiros. Até numa linha de 3 ali, ele que começa o jogo, o Gerson. Aproveita o passe do Gerson, né, a característica do Gerson. Mas na hora defensiva, o primeirão, o cara ali da frente da zaga é o Thiago Maia, para mim fez um bom jogo novamente. Agora vi uma Arrascaeta, eu estava completando, era isso, né, Dani? Mais pelo lado esquerdo, sem a bola, ele fazendo a composição pelo lado esquerdo, junto com o Gerson, com o Thiago Maia e o Everton Ribeiro. 4-4-2, né? O Pedro e o Gabigol mais à frente, aí isso já é do antigo treinador, esse posicionamento dos dois. Mas vi um Flamengo querendo muito, né? Isso é muito mérito do treinador, se preparando para o futuro, pelo que vem pela frente, Dani. Boa. A gente está vendo a imagem do Gabriel, só para não passar batido também, o Gerson ainda vai ter que se adaptar, tá voltando, primeiro jogo dele, mas ele não errou nenhum passe ontem. Se ele ainda for ter que se adaptar, a hora que ele tiver que se adaptar, então... Ontem ele não foi aquele cara dos passes um pouco mais longos, não chegou dos lançamentos e tal. Mas, enfim, tem muita qualidade. Puxa, não tem dúvida alguma que ele seria um titular, mesmo ficando o João Gomes e o Thiago, o lugar dele ia ter ali do Gerson. E ontem, nota ótima para ele em sendo a reestreia. Eu acho que a gente sabe que ele pode render mais do que rendeu ontem especificamente, porque quando ele saiu do Flamengo, ele jogava numa outra formação, uma outra característica. Mas ele o Fabrício Bruno, que não começou cento per cento e depois foi melhorando ao longo da partida. Olha lá o Gerson lá. 71 passes, 71 certos. Davi Luiz, 69, 68 certos e um errado. Fabrício Bruno, 73, 70 certos e 3 errados. Porque aí entra o que o Zinho estava falando. A construção da jogada. Passa no zagueiro, aí o Gerson pega a bola e começa a construção da jogada. Né? Em geral, há um grau de dificuldade maior nos passes dados pelo Gerson do que os zagueiros. Sim. Que às vezes, naquele número de passes, tem muito que toca daqui para ir para você e volta ali, não sei o quê. O Gerson já precisa fazer um tipo de passe diferente. Passe mais frontal, passe mais objetivo. Os atacantes. Ontem ele até não abusou do que ele fazia com muita tranquilidade e maestria, de uns passes um pouco mais longos e tal, mas é isso, tá voltando. Nossa, não tem nada que reclamar. Quer dar a nota? Bem. Eu dou 8 para ele e 9,5 para Pedro e Gabigol, para não dar 10 para ninguém. Você quer que eu dê 10 para os dois da frente? Não, eu não quero nada, eu quero saber a nota. 9 para o Pedro, 9,5 para o Gabigol. Isso. 8,5 para o Thiago Maia. E 8 pro Gerson, 8 pro debochado e 8 pro Gerson. O debochado ontem... Jogou legal, jogou normal. Ele não foi aquele jogador porque não precisou tanto. É isso também. Às vezes a gente quer toda hora que todos eles arrebentem. Cara, o jogo não pedia isso também. É o primeiro jogo. Não precisou tanto. Se precisar, ele vai lá energia que vem coisa. Vem um Palmeiras pela frente, vem um Mundial. Perto da meia-lua ali. Eu também. Porque é o seguinte, numa bola, pá! Botou o Pedro na cara do gol. Uma bola, dá um tapa na bola, bota o Gabigol na cara do gol. Ele é impressionante. Ele é perfeito nesse tipo de jogada. Então, eu prefiro ele ali, pertinho da meia-lua, aquele miguezinho dele, que ele parece que não está no jogo, ele parece que não é com ele, está aqui. E tá. Tem aquele sorrisinho que não é com ele. A bola vem e pá, um gol do Flamengo. Os caras pensam que ele não vai fazer nada, que ele está ali, dá passeio, mas ele pegou um gol do Flamengo. Eu entendo até que você deu meio ponto a mais, um ponto, será, a mais pro Gabigol e tal, ele foi muito bem. Mas aquele drible do Pedro... Não, nota nenhuma. Você não deu ainda, não? Não, mas você falou que o melhor foi o Gabigol. Achei o Gabigol ontem o melhor. O Pedro, melhor. No terceiro gol, aquele lá? Aquele drible lá já equipara o Gabigol. E do Everton Ribeiro. Zinho, se o Everton Ribeiro faz aquele gol, tinha que dar uma placa para ele, não tinha, não? E já dá a nota do Gerson aí. Eu daria uma nota 7 para o Gerson. Eu gosto muito, né, do atleta, acho que um baita reforço esse retorno dele, ainda mais que o João Gomes saiu, que era um jogador muito importante, então o Gerson ocupa ali, que é mais experiente. Para mim, eu também acho o Gabigol melhor do jogo, daria uma nota 8,5 para o Gabigol.
Foi 9, vamos botar 9 para não ficar negócio de... Respeita, caralho. Tropa do Ninho chegou.